Fala, moçada, é isso aí, segunda série nós temos aí como assunto a equação da circunferência, já lá na parte lá ligado à geometria analítica, né? Geometria analítica em alto nível, pessoal, olha só, equação da circunferência. O que é equação da circunferência? Circunferência, pessoal, é uma figura aqui no plano, né, no plano lá, se você localiza o centro dela e tem o raio da circunferência, você consegue definir todos os pontos que estão nessa bordinha aqui, ó, a partir de um compasso. Eu, por exemplo, é muito comum aqui nessas aulas eu usar, por exemplo, essa cordinha aqui para servir de compasso. E o que é a circunferência? Olha, eu defino o raio, um determinado tamanho. Eu quero esse tamanho aqui de raio, por exemplo, escolhi. E aí eu venho cá e localizo o centro dela. Ao localizar o centro dela, eu faço isso aqui, pessoal. Lá, ó, fiz uma circunferência. Então a circunferência é um conjunto de pontos aqui, ó, que tem a mesma distância em relação ao centro, que a cordinha não bambeou, ela não esticou. Então, de tal modo que eu consigo exatamente a circunferência. Tá lá, ó. Então, toda circunferência ela fica muito bem determinada conhecendo duas entidades. A posição do seu centro e o tamanho do raio. Então, por isso, essa importância aqui na geometria analítica. Você pode observar que na geometria analítica, para achar a equação da circunferência, eu preciso achar uma fórmula que relaciona o x e o y para todos os pontos que estão na borda dessa circunferência. Eu posso dividir em dois casos. O caso em que o centro da circunferência, é o centro mesmo, exatamente a posição central da circunferência, está bem na origem do plano cartesiano. O eixo x encontrando-se com o eixo y, que é a origem do plano. Nesse caso em especial, a equação, ela, digamos, é mais simples, ela tem uma cara mais agradável, digamos assim, uma carinha mais tranquila. Porque é o seguinte, ela obedece exatamente o teorema de Pitágoras. Observe bem que você tem aqui o x, ó, que é esse pedacinho aqui, e você tem exatamente o y, que é esse pedacinho aqui, pessoal. Nesse triângulo retângulo aqui, você pode observar que obedece o teorema de Pitágoras. Ou seja, o x ao quadrado, que é exatamente esse cateto, somado, pessoal, com o y ao quadrado, que é esse outro pedaço aqui, ó, tem que dar a hipotenusa ao quadrado. Então, teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, que é o raio dessa circunferência. E essa fórmula aqui, essa relação, é justamente aquilo que nós chamamos de equação da circunferência. Essa aqui é a equação dela, pessoal. Então, a equação, na verdade, é uma relação que envolve x e y para todos os pontos que pertencem à borda dessa circunferência. Observe que aqui, ó, nós temos que a abscissa é R e a ordenada é 0. Aqui, pessoal, a abscissa é 0 e a ordenada é que é R. Então, a ordenada é eixo Y e a abscissa eixo X. Nesse pontinho aqui, pessoal, a abscissa é menos R e a ordenada é 0. Aqui, a abscissa, que é X, é 0 e a ordenada é menos R. Então, nós temos aí a volta completa em torno da circunferência. E cuja equação é dada por x² mais y² igual raio ao quadrado. Então, nós temos a equação dela. No caso de, não nessa situação em que o centro, na verdade, não está necessariamente na origem, o que nós temos é que é uma equação muito parecida com a anterior, por conta do seguinte. O que nós temos aqui, pessoal, nesse cateto é o ΔX, que é esse cateto aqui com o centro. E detalhe, aqui nós temos o hábito de colocar a circunferência no primeiro quadrante, exatamente em que x é positivo e y é positivo, apenas por uma questão estética. Quer dizer, fica mais bonitinho para vocês verem. Mas esse centro pode estar em qualquer posição do plano, né, pode estar em qualquer quadrante, em cima dos eixos, inclusive, e o raio pode ser qualquer tamanho também, pessoal. O raio pode ser um valor qualquer, desde que seja um número real e positivo, né? Até vou destacar aqui o raio, a questão do raio. O raio, ele sempre é um número real e positivo, né? Então, essa é a condição da existência lá do raio. E aí nós temos o seguinte, aqui, ó, ΔX. Por que ΔX? Que é justamente aqui, ó, vai do x0 até o x. Então, você pode observar que esse tamanho aqui, ΔX, então, pessoal, é exatamente x menos x0. Tá lá, isso é o ΔX. E aqui um ΔY, que eu vou chamar de ΔY, que é justamente y0 até y aqui, exatamente esse comprimento aqui. Você pode observar que bate certinho com esse cateto aqui. E esse cara chamado de ΔY, pessoal, y menos y0. Então é o ΔY. E aí você pensa comigo, vai cá.
Ora, professor, então, nesse triângulo retângulo aqui também, ele obedece o teorema de Pitágoras. Ou seja, um cateto, olha lá, ó, delta x ao quadrado, que é cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então tá lá, ó, o raio ao quadrado. Aí você fala, poxa, mas essas equações são muito diferentes? Era exatamente a mesma coisa. Só que aqui, coincidentemente, o ΔX é o próprio x, que é o centro que está na origem, e o ΔY, pessoal, é o próprio y. Então você pode observar que é basicamente a mesma equação. Só que um detalhe, aqui ΔX é x menos x0, só que ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então você tem a equação da circunferência com o centro numa posição chamada de qualquer. Uma posição qualquer, quer dizer, o centro está numa posição, né, que pode ocupar qualquer posição do plano cartesiano. Essa equação é conhecida como equação reduzida, pessoal, reduzida da circunferência. E a equação geral que a gente vai trabalhar logo em seguida. A equação geral é exatamente essa quando você desenvolve esses quadrados perfeitos. Não se esquecendo que ocorre justamente o seguinte, olha, se você desenvolver o quadrado da diferença e o quadrado da soma, se for o caso, né? Qual o quadrado da soma de dois termos? Aí você vai lembrar lá da matemática básica, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E se for A menos B, professor? Olha, o quadrado da diferença muda muito pouca coisa. Se vocês lembrarem aqui comigo, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então nós temos aqui as duas equações possíveis da circunferência. O primeiro caso com o centro na origem e o segundo caso num centro numa posição qualquer. Agora a gente vai fazer alguns exemplos para mostrar para vocês aí. Praticar aqui um pouquinho essas relações, né, envolvendo aí equação de circunferência. Por exemplo, eu peguei aqui um caso simples. Vamos supor que, né, uma determinada situação envolva uma circunferência cujo centro dela está exatamente na origem do plano cartesiano e cujo raio, pessoal, é 4 metros, 4 quilômetros. Se for um anel viário, por exemplo, na cidade, né, o cara tem lá um anel viário de uma cidade, cujo centro da cidade está exatamente na posição 0, 0 do plano cartesiano, e você quer criar uma rodovia que circule a cidade com 4 quilômetros. Então aí você pode muito bem falar o seguinte, primeiro, qual a equação dessa circunferência? E o que significa isso? O significado disso é o seguinte, pessoal, se eu pegar qualquer que seja o ponto, qualquer ponto dessa circunferência de abscissa x e ordenada y, né, genérico, na verdade, todo ponto pertencente a essa circunferência, na verdade, ela atende àquela equação que agora eu coloquei para vocês aí naquela aula de revisão, que diz que quando o centro está na origem, o centro dela, ó, o centro dela está exatamente na origem, pessoal. Deixa eu apagar aqui, colocar um pouquinho mais embaixo aqui, ó. O centro, quando ela está exatamente na origem do plano cartesiano 0, 0, tá lá, o centro está bem na origem. A equação dessa circunferência é dada por x² mais y ao quadrado, que é exatamente igual ao raio dessa circunferência ao quadrado. Não se esqueçam que esse resultado é justamente o teorema de Pitágoras. Fica mais fácil, né? Cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, na verdade, qualquer ponto que pertença a essa circunferência, é só você vir aqui e colocar o raio. Você pode observar que aqui o raio da circunferência é 4. Lá, ó, essa informação é só para te dizer que o raio dessa circunferência, que é a distância do centro até um ponto qualquer da borda dessa circunferência, é igual a 4. E você pode observar que aqui, olha só, esse pontinho aqui tem a abscissa 0 e ordenada 4. Esse pontinho aqui tem a abscissa menos 4 e ordenada 0. Aqui esse pontinho tem a abscissa 0 e ordenada menos 4. E ali a abscissa 4 e ordenada 0. Então, se você substitui aqui, você vai obter lá que x² mais y² é igual a 4 ao quadrado. Em outras palavras, daí a equação da circunferência.
Pessoal, só isso, só. Né? Não tem nada de mais, x² mais y² igual a 16. Aí você pode falar, pô, mas para que serve isso? Suponhamos que numa situação como essa, vocês queiram saber, por exemplo, pessoal, olha só, se eu colocar aqui, ó, se eu traçar aqui uma reta perpendicular aqui ao eixo x, só que passando num ponto específico, né, desse anel viário, aqui exatamente na posição de abscissa 2. Observe que x é igual a 2. O que nós realizamos aqui, pessoal, foi um corte. Nós fizemos um corte nessa circunferência. Aí eu posso te perguntar o seguinte, no caso de eu fazer um corte aqui, criar sei lá, uma rodovia que ligue, uma determinada via que ligue esse ponto até esse outro ponto lá em linha reta, perpendicularmente ao eixo x, qual seria a distância entre esse ponto e aquele ponto? Ora, para descobrir essa distância, meus caros, nós temos que descobrir quais são as ordenadas desse ponto. Observe que se eu souber o y aqui, ó, e souber qual o valor do y, exatamente a ordenada desse outro ponto, vamos colocar aqui que é o ponto A, e lá em cima o ponto B. Então, a abscissa desses dois pontos é 2. De outra maneira, eu estou fazendo um corte, cortando essa circunferência. E eu gostaria de saber qual será a abscissa, a ordenada, né? A ordenada desse ponto, daquele outro pontinho lá. Nesse caso, realizando esse corte, que é literalmente um corte, né? Nós estamos fazendo um corte aí, ó lá, colocando um corte. No caso, eu estou fazendo um corte exatamente em x igual a 2. Ora, x igual a 2 nessa equação aqui, se você substituir x igual a 2, teremos x igual a 2 ao quadrado, mais y ao quadrado, que é igual a 16. Observem. Ora, 2 ao quadrado dá 4. O 4 está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo, pessoal. Então, y ao quadrado é exatamente igual a 16 menos 4. Então, y ao quadrado é igual a 12. Então, isso significa que as ordenadas desse ponto, pessoal, tirando raiz quadrada dos dois lados, mas observem, ao fazer isso, na verdade, ele vai gerar dois valores, um positivo e outro negativo. Porque você tem uma possibilidade em cima e uma posição embaixo. Uma posição positiva para o lado de cima e uma posição negativa para o lado de baixo. Então, você vai ter y igual a mais ou menos raiz de 12, que é 4 vezes 3. Raiz quadrada de 4, para ele sair do radical. Então, nós temos y igual a mais ou menos 2 raiz de 3. Então, na verdade, uma das posições está aqui para o lado de baixo, o eixo cartesiano, a parte de cima positiva, a parte de baixo negativa. Então, essa parte de baixo aqui, a abscissa dele, menos 2 raiz de 3. A parte de cima, que é a parte positiva, que é 2 raiz de 3. Então, a distância daqui até aqui, pessoal, está 4 raiz de 3, que é a distância, na verdade, 2 raiz de 3 para o lado de cima e 2 raiz de 3 para o lado de baixo. O negativo é só para indicar que é do lado negativo do eixo, do lado de baixo. Então, se você quiser saber qual a distância do ponto A até o ponto B, que é uma corda da circunferência, essa corda na circunferência pode observar que é 4 raiz de 3. Então, uma corda. O que é corda? É literalmente aqui você vir seccionar a circunferência, fazendo um corte nela. Então, nós temos exatamente aí uma corda da circunferência. Então, tá lá, ó, uma equação serve normalmente para fazer esse tipo de tratamento. Então, a equação da circunferência, não esquecer, essa daqui é a equação. E ela tem lá suas utilidades, sim. Mostrei aqui para vocês, por exemplo, um exemplo de situação de corte. Mais um exemplo de equação de circunferência. Observe que nesse caso aqui, na verdade, o centro da circunferência, que é exatamente essa posição, não está exatamente na origem mais, como no exemplo anterior. Na verdade, né, o caso lá que está exatamente... Aqui nesse caso, o centro está na posição 3 para x e 4 para y, e o raio é 6. Então, nós temos, primeira coisa, o centro, lá o centro da circunferência, está na posição 3, 4. Olha lá, 3, 4. E o raio da circunferência, pessoal, é exatamente igual a 6. A equação de uma circunferência cujo centro não recai exatamente na origem, ela é dada por isso aqui, ó, x menos x0 elevado ao quadrado mais y menos
y0 ao quadrado, que é igual ao raio elevado ao quadrado. Então, na verdade, ele é muito parecida com o caso, com o centro da origem. O mesmo exemplo, a mesma situação, mas só que lá nós temos nitidamente o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos da hipotenusa elevado ao quadrado, pessoal. Então, nós temos lá, substituir. Agora é só substituir, não tem mistério nenhum. Você pode observar que x0 é igual a 3 e y0 é exatamente igual a 4. Então, nesse caso, nós vamos substituir e determinar a equação da nossa circunferência. Em outras palavras, olha lá, ó, x menos 3, que é o x0, elevado ao quadrado, mais o y menos o 4, que é o nosso y0, elevado ao quadrado. Isso aqui é igual ao raio, que é 6 ao quadrado. Pessoal, exatamente dessa maneira com a qual ela está aqui, essa equação é conhecida como equação reduzida da circunferência. Ela está literalmente reduzida. Você consegue enxergar nitidamente o centro, lá, o 3, o 4 e o raio, que na verdade pode estar aqui 6 ao quadrado ou 36. É uma forma reduzida. Quando você desenvolve esses quadrados perfeitos, você consegue a chamada fórmula geral, ou equação geral da circunferência. Significa o quê? Que você vai desenvolver o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x vezes 3, dá exatamente 6x, mais o quadrado de 3, que vai ficar 9, mais o quadrado do primeiro, de novo, o quadrado da diferença, menos 2 vezes y vezes 4, dá exatamente 8 vezes y, mais o quadrado de 4, que dá 16. Menos 36. De onde é que surgiu esse menos 36 para colocar zero? Olha lá, o 6 ao quadrado dá 36. Trouxe ele lá para o primeiro membro, para o membro da esquerda, puxei para o lado esquerdo, lá, o menos 36. É muito comum nos exercícios de equação de circunferência você agrupar pela característica mais comum dos indivíduos que aparecem na equação. Você pode observar aqui que x² e y² são os termos quadráticos. Isso não é regra, mas é muito comum nos livros, aí, no material de vocês, então eu vou colocar exatamente da maneira que eles normalmente gostam. Lá, x² e y² juntos. Os termos pelas partes lineares, que é o 6x, o menos 6x e o menos 8y. Então, menos 6x menos 8y, menos, olha lá, ó, você observa que vai ficar 9 mais 16 dá 25. 25 menos 36 dá menos 11. Então, tá lá, ó, nós temos exatamente esse caso. Isso igual a zero. Tá vendo? Então, nós temos aqui, pessoal, a equação da circunferência. Essa equação, quando desenvolvida desse jeito, dessa maneira, é conhecida como equação geral da circunferência. Então, essa é a chamada equação geral. Então, a de cima, a equação reduzida, quando ela está literalmente naquela forma reduzida ali, né, menor, está lá onde você enxerga diretamente o centro e o raio, e a equação geral, quando você desenvolve aqueles quadráticos lá. Então, tá aí, mais um exemplo. Uma situação muito comum nas questões que envolvem a parte de equação de circunferência é você conseguir, pessoal, fazer o inverso. Transformar a equação geral na reduzida, que é da equação reduzida para geral é só desenvolver. Mas como é que eu consigo, a partir da equação geral, encontrar ou determinar, só olhando, esquece o restante aqui, olha só a equação geral. Como é que você consegue identificar o centro e o raio da circunferência olhando para esse conjunto, digamos, de letrinhas, ou essa relação, né? Essa equação, quando ela aparece exatamente dessa maneira, como é que você consegue transportar daqui para aquelas informações? É exatamente o motivo do próximo exemplo. Então, você pode observar que aqui eu tenho um no x², um no y², e note que o cara que está aparecendo aqui, pessoal, olha só, exatamente aqui o menos 6 tem uma íntima relação com esse cara aqui, ó, esse indivíduo que está ali
o 3 ali. Você pode observar que desse para esse é só você dividir por 2 e trocar o sinal. Da mesma maneira, ó, aqui o menos 8, você pode observar que ele aparece aqui. Ó. É só pegar o menos 8 e dividir por 2 e trocar o sinal que você consegue o 4. Então, se eu te desse só a equação geral, você consegue extrair as informações do centro e também do raio. O raio, você vai observar no exemplo seguinte, que na verdade ele é obtido a partir dessa constante aqui. Ó. Aqui nós temos uma constante menos 11. Então, é exatamente o que a gente vai fazer. Mostrar como extrair essas duas informações. Toda a circunferência, pessoal, fica sempre bem determinada conhecendo duas informações. O centro dela e o raio. Tá ok?